Olá, meu querido, tudo bem? Glória a Deus. Olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é pouco, diante de tantos enganos, de tantas aberrações que o sistema religioso tenta passar para as pessoas engolir. Meu querido, preste bem atenção. Se Deus é perfeito, o sistema religioso te representa? Se ele é perfeito, o sistema religioso devia te representar. Só que não representa. Por quê? Vou te explicar. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz que a obra de Deus é perfeita. Quando você chega em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 31, diz que o caminho de Deus é perfeito. Provérbios 30, versículo 5, ali diz que a palavra de Deus, ela é perfeita. Em 2 Timóteo 3,17 diz que o homem de Deus, ele deveria ser perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aí você vai continuar acreditando nesse sistema que apregoa um Deus imperfeito? Tá. Mas, se Deus é perfeito, do jeito que a Bíblia diz, o seu caminho, a sua palavra, a sua obra, e os homens que apregoam a palavra de Deus também deveriam ser perfeitos no espírito. No espírito, porque na carne ninguém é. Então, se eles continuam usando a Bíblia, a palavra de Deus que é perfeita, mas os homens querem tornar ela imperfeita, aí, se eles usam a Bíblia para mentir para você, para enganar você, para deixar você com dúvidas, deixar você atordoado. Então, como que esse sistema religioso, eles te representam? Impossível. Impossível. Eu vou provar para você, usando a Bíblia, que esse sistema religioso que está aí, tudo que eles querem é que você não encontre na Bíblia a realidade dos fatos. Você quer ver? Você quer saber? Você quer saber como que eles se contradizem usando a Bíblia? Os pregadores pentecostais são os maiores contradizentes da Bíblia. Porventura, você já ouviu algum pregador dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados? Com certeza, 100% de certeza, para falar com você que você já ouviu. Assim como eu cresci também ouvindo isso. E sabe de uma coisa? Enquanto a gente é pequeno, a gente está, né, no sistema, a gente não entende muito da palavra, sabe que a gente até acredita, como eu acreditei durante muito tempo, mas o tempo passou. O evangelho eterno chegou. Aí sabe o que aconteceu? Quando nós saímos do sistema, começamos a estudar a Bíblia na visão do evangelho eterno, aí começamos a entender a palavra. E eu vou te mostrar qual é a maior contradição, talvez a maior, ou uma das maiores contradições do mundo religioso, o mundo pentecostal. Aqui eu vou dar o exemplo. Se as pregações pentecostais que a gente ouve, eles dizem que Jesus morreu
para nos salvar dos nossos pecados. Esses nossos, eles trazem para os dias de hoje como se esse nosso fosse atualizado para o século 21 que nós vivemos hoje. Mas nossos é um verbo possessivo do plural, a primeira pessoa que estava se tratando dos judeus. Aí a Bíblia diz: se eles, os pregadores da religiosidade, pregam que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, aí vem a pergunta: então por que seríamos julgados no dia do juízo final? Isso é ou não é uma contradição? Como que você pagaria uma dívida antes da data do vencimento dessa dívida e na data do vencimento o seu credor viesse cobrar a você outra vez essa dívida? Quem devia a Deus era os judeus. E ele prometeu que de quem acreditasse nele e desse valor à palavra dele, estaria livre do juízo do grande dia do Senhor, que era o dia do juízo. Atos capítulo 17, 30 e 31. O apóstolo Paulo ali falou que Deus tinha determinado um dia e que com justiça julgaria o mundo de então, que era o mundo israelita, o mundo de Israel. Ele determinou um dia, Atos 17, 30 e 31. Mas ao mesmo tempo que ele determinou esse dia, ele aconselhava as pessoas para que pudessem se salvar, reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o juízo, a grande tribulação, ela seria só para aqueles que não acreditassem, ou seja, aqueles que deviam a Deus. Então, se Jesus tivesse morrido para salvar o mundo inteiro, não poderia haver a grande tribulação. Então, por que esta dívida foi perdoada com a morte de Cristo ali no Calvário, para nós, os gentios, que nascemos depois da cruz? Como que ele cobraria uma dívida que eu e você não devemos? A pessoa só cobra uma dívida de quem deve. A dívida que eu e você devíamos, se ela foi paga antes da data do vencimento, não há por que o credor cobrar essa dívida outra vez. Sim ou não? Como faz o morcegão. Sim ou não, pessoal? Então, querido, aprenda uma coisa. Deus, ele é perfeito. Ele não se contradiz na sua própria palavra. Como que você vai continuar acreditando nesse sistema que apregoa um Deus imperfeito? Mas como assim, Alberto? Se eles pregam que o juízo ainda vai acontecer, eles estão sendo incorretos. Se eles pregam que a grande tribulação é para o mundo inteiro, eles estão incorretos. Eles estão mentindo para você. Mas eles falam em nome de Deus. Eles falam usando o nome de Deus.
Como que as pessoas acreditam nesse tipo de pregação, nesse tipo de palavra? Não poderia, porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia fala. Só tem um jeito de você parar de ser enganado por esse sistema religioso. Abandonando tudo e só acreditando na palavra, na visão do Evangelho eterno. Aí você pergunta, e o que é o Evangelho eterno? Sabe o que é o Evangelho eterno? Evangelho eterno é a dispensação, a era das eras, em que Deus estabeleceu o seu Espírito dentro de nós. Somos filhos de Deus no Espírito. E não é válida aquela oração Pai Nosso que está no céu. Aquela era válida antes do juízo. Depois do juízo, Deus estabeleceu a sua essência, o seu espírito dentro de cada um dos seres humanos. É isso que queremos passar para você. Pai nosso que está em nós e não no céu. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, acredite na palavra. Não acredite no que esses homens falam só para manter você sustentando seus impérios. Essa é a única razão deles não te falar a verdade, porque eles querem te manter preso para sustentar os seus ou as suas riquezas, as suas opulências. Tchau e fique em paz. Amém.